Olá, professores e professoras da área de linguagens. Então, estamos aqui para mais um ATPC. Esse é o nosso quarto ATPC, tá? Então, dessa vez, nós vamos aqui abordar, eles são muito pertinentes para os componentes curriculares de língua portuguesa e língua inglesa. E dessa vez, nós discutiremos um pouco de estratégias de leitura com vocês. Espero, então, que tenham muito a contribuir. Reforço o convite para que interajam por meio do link que é disponível na tela, fica disponibilizado aí na tela, por meio de sugestões de temas que podem ser abordados por nós nessas ATPCs, por meio de perguntas, dúvidas. Então, esse está sendo o nosso canal de interação. Então, por favor, professores, sempre entramos em contato com vocês e respondemos as perguntas, quando são perguntas relacionadas, então, ao ATPC gravado, tá? Contamos muito com o apoio de vocês. Para conversarmos um pouco sobre leitura e refletir aqui junto com vocês a respeito das estratégias de leitura, nada melhor do que começar, né, então, a ATPC lendo um texto. Então, eu escolhi um conto da Marina Colasanti, A Moça Tecelã. Então, eu convido vocês a relaxarem, quem quiser fechar os olhos, né, e que nesses minutos aqui que seguirão, que vocês consigam então ouvir a leitura do conto. Então, o conto está neste livro aqui, certo? E acompanhem a leitura. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhi um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede tinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu.
Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então, espero que tenham gostado. É um conto conhecido já, muitos já conhecem, mas vale a pena a leitura aqui, né? Para o início da nossa discussão. Bom, pessoal, vamos então para a nossa pauta, né, do dia. Então, vocês podem ver aí que tem a leitura de Leite, né, o conto A Moça Tecelã, que eu já li para vocês. Espero que tenham gostado. Vamos então discutir sobre habilidades. Novamente, então, trouxemos e selecionamos algumas habilidades do nosso currículo paulista, lá do organizador curricular. E estamos então aqui dando foco às habilidades que estão dentro da prática de leitura. E vamos também então conduzir uma reflexão a respeito das capacidades de leitura, tendo por referência teórica, como base, né, teórica, um texto da Roxane Roxo, na verdade um artigo dela que acredito que também muitos de vocês já devem ter visto ou entrado em contato, mas vale sempre a pena retomar,
Então, as discussões elas girarão em torno do que esse artigo traz, tá? Ele é um artigo de 2002, tem aí 18 anos, mas a gente vai poder perceber que não está desatualizado. Muito pelo contrário, né? Tem muita coisa ali ainda que precisa ser vista, estudada, refletida. Então, assim, é um texto bem atual. Mais uma vez, então, aqui temos as habilidades dentro do organizador curricular, tá? Lá do nosso currículo paulista. Então, o exemplo que eu peguei para vocês são as habilidades consideradas essenciais pela SEDUC, aquelas que estão e foram elencadas por eles lá no replanejamento do comecinho de junho, tá? Então, elas dizem respeito ao segundo bimestre. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma habilidade do 8º ano e de uma habilidade do 9º ano, tá? Se vocês puderem observar aí, todas as duas estão dentro da prática de leitura, embora lá do 8º ano o exemplo que eu trago é dentro do campo artístico literário e do 9º ano ele está dentro de um outro campo de atuação, que é o campo jornalístico, midiático, certo? O descritor, onde está escrito descritor, então vamos ler-se habilidade. O que é importante aqui é o verbo. Então, sempre que nós estamos falando de habilidade, queremos desenvolver habilidades, né, nos nossos alunos, por meio das metodologias que a gente usa em sala de aula, por meio daquilo que a gente leva para ser trabalhado e ser discutido em sala de aula, nós precisamos olhar sempre para o verbo. Então, o verbo é que vai indicar a ação. Normalmente esse verbo vem no infinitivo, porque ele vai indicar aquilo que tem que ser trabalhado, né? Aquilo que tem que ser desenvolvido para que se chegue, então, numa competência maior, aqui no caso de leitura. Então, nós temos ali no 8º ano o ler, né? Ele fala ler de forma autônoma textos de gêneros variados, porque não importa o gênero com o qual o professor esteja trabalhando, dentro, é claro, do campo literário, do campo artístico literário, tá? Mas ele quer que o aluno leia de forma autônoma, tá? Ali no 9º ano, um pouquinho mais abaixo, a gente tem o verbo analisar. Então, assim, não é só ler, eu tenho que analisar, então é algo um pouquinho a mais, ele dá um salto, é algo um pouco mais complexo. Eu não vou ler o restante porque para nós aqui no momento não interessa, ele vai falar de textos e de gêneros dentro do campo jornalístico midiático, mas o importante para nós é analisar. Então estou chamando a atenção esses verbos, no próximo slide vocês vão ver o do ensino médio. Por quê? Porque são estes verbos no infinitivo que vão conduzir a nossa reflexão, tá? Para entender lá como a Roxane coloca e ela discute as capacidades de leitura no texto dela. Aqui tem só mais uma observação, que olhando para a coluna ali, né, para o campo do objeto de conhecimento, a gente tem estratégias de leitura, apreciação e réplica. Então, veja, estratégia de leitura não é uma habilidade. Estratégia de leitura é algo que eu preciso ensinar, algo que eu quero trabalhar com o meu aluno. Então, dentro do processo de ensino-aprendizagem, estratégias de leitura, capacidades, vamos pensar assim, de apreciação e réplica, elas são ensinadas e aprendidas. Então, assim, quais são essas capacidades? Então, assim, de que estratégias o aluno lança mão ou nós, leitores, lançamos mão quando nós estamos diante de um texto? Então, é isso que vai ser discutido, tá? Mas a estratégia de leitura, ela entra como um objeto a ser trabalhado em sala de aula. Então, por isso que aqui ela está na coluna que diz respeito ao objeto de conhecimento, que seria o conteúdo, né? Que é aquilo que nós temos que trabalhar. Essas habilidades agora são as do ensino médio. Então, também são as habilidades elencadas lá pela SEDUC para o segundo bimestre e consideradas essenciais. Lembrando mais uma vez, professores, que no ensino médio a gente não tem um currículo paulista homologado ainda. Então, o organizador curricular que se apresenta, né, a nós nesse momento,
Ele traz habilidades lá do currículo, então, do ano vigente, né? O padrão do nosso São Paulo Faz Escola, mas ele também sofre, né? É uma mescla, né? Uma transição. Ele também traz ali muita coisa do que vocês têm do material do guia de transição. Então é um caminhar aqui o ensino médio. Então veja que nós não temos ali o campo, né, de atuação preenchido, mas nós temos as práticas de linguagem. Então, eu trouxe aqui para vocês uma da primeira série do ensino médio, uma da segunda série, uma da terceira série, tá? Só para nós prestarmos atenção mais uma vez no verbo que indica a habilidade a ser trabalhada, tá? Nós não temos o código da habilidade também, porque não é um código do currículo ainda. Então, lá na primeira série, nós temos o verbo relacionar. Então, veja, relacionar informações. Que tipo de informações, tá? Aqui ele vai falar das informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, porque tem a ver lá com o objeto de conhecimento, tem a ver com o conteúdo que se pretende trabalhar, tá? Mas ele não está posto aqui, porque o que nos interessa, então, é o verbo da habilidade, relacionar informações. Relacionar informações podem ser informações dentro de um mesmo texto, tá? Ou relações de um texto, informações de um texto para o outro. Na segunda série do ensino médio, nós temos o verbo inferir. Inferir o sentido de uma palavra ou inferir o sentido de expressões em textos. De novo, ele vai falar de textos literários, porque o objeto de conhecimento que ele traz ali para a segunda série, para ser trabalhado na segunda série do ensino médio, diz respeito ao estudo literário, tá? Na terceira série do ensino médio, ele também vai usar o verbo inferir. Inferir significados agora, tá? Apoiando-se em pistas presentes já no próprio texto. Então, atenção e foco nestes verbos. Eu estou trazendo aqui o organizador curricular da maneira como ele está posto para vocês, da maneira como ele está posto para nós trabalharmos bimestre a bimestre, mas para essa TPC eu estou chamando a atenção para os verbos então que iniciam a habilidade. Porque a partir destes verbos nós vamos entender, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, né, na sequência dos slides, vocês vão poder entender então as capacidades de leitura de acordo com a reflexão em cima do texto da Roxane. Agora nós temos as habilidades essenciais para o componente de língua inglesa. Aqui está junto tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Então, no ensino fundamental, a gente tem ali um exemplo do 7º ano, tá? Já do nosso currículo paulista homologado. Então, veja que ele traz estratégias, né, dentro da unidade temática, mas mais uma vez vamos olhar só para a coluna do descritor, que corresponde à habilidade. Então, vejam o verbo selecionar. Selecionar em um texto a informação desejada. Então, atentos a isso. Lá na primeira série do ensino médio, olha, veja que ele vai falar também em estratégias de leitura lá em inglês, tá? Então, por isso que nós juntamos os dois componentes curriculares, porque estamos falando de leitura e a leitura aqui diz respeito a qualquer disciplina, tá? E inglês traz muito a questão da leitura dos textos, na leitura dos textos, o trabalho com estratégias de leitura. Não podia ser diferente, né? Então, prestando atenção lá no descritor, aqui a gente tem uma sequência de verbos, certo? Que vocês vão poder entender um pouquinho mais na segunda parte aqui do nosso da TPC, em que, né, a Michele depois vai explicar e vai conduzir ali uma sequência de exercícios, de atividades, na verdade, e vai conseguir mostrar, então, a diferença e o caminhar no desenvolvimento dessas habilidades aqui, referentes a esses verbos. Então, nós temos o ler, o compreender, o analisar e o interpretar. Então, atentos a isso, certo? Será que é tudo a mesma coisa?
Será que são coisas diferentes? Requerem, então, capacidades diferentes? Como é que nós, então, podemos trabalhar isso com o nosso aluno, no sentido de conduzir uma atividade ou de fazer perguntas, né, para que ele consiga compreender, para que ele consiga analisar, para que ele consiga interpretar. Então tem um caminho aí, né, um degrauzinho a ser subido. Então atenção a isso. Chegamos aqui então ao texto da Roxane, né? O texto chama-se Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania. Então, como eu disse lá atrás, muitos de vocês já devem conhecer, é um texto de 2002, e ela começa dizendo no texto que, na verdade, a escolarização, a nossa escola, né, pelo menos dentro da sociedade brasileira, ela não contribui muito e não leva à formação de leitores e, vamos dizer assim, de produtores de textos proficientes, tá? Por quê? Porque as práticas didáticas de leitura desenvolvidas na escola são insuficientes. Então, as práticas didáticas de leitura durante todo o trajeto, a trajetória escolar, elas, na verdade, desenvolvem algumas das capacidades de leituras e não todas ou não aquelas que, por exemplo, uma sociedade contemporânea como a nossa requer. Então, e ela diz no texto, né, que isso é função de todas as disciplinas. Então, estamos aqui dentro da TPC de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, mas isso tem a ver com todo o trabalho de leitura desenvolvido em qualquer outro componente curricular, certo? Então, a maneira como todos os professores, de uma certa forma, apresenta a leitura para os alunos ou trabalha com essas leituras. Então, ela diz que a gente trabalha muito com, vamos dizer assim, práticas de leitura que são lineares, que são literais, principalmente quando a gente pede só para ler o texto, compreender e volta ao texto, localiza uma informação ali no texto, são sempre informações de repetição, onde a resposta está certa, parágrafo a parágrafo, o aluno vai seguindo e consegue, ele copia do próprio texto e coloca na resposta, então são questionários, isso tanto faz se é conduzido de forma oral ou escrita. Então, são práticas pouco eficientes. Continuando, então, nesse próximo slide, então, para a Roxane, ler é muito mais do que compreender o texto, ou ficar naquele nível de compreensão onde eu leio e eu volto ao texto para conseguir lá uma informação num parágrafo ou em outro, ou nas práticas de leituras em que eu fico pedindo para o meu aluno fazer exercícios, né, os conhecidos exercícios de compreensão e interpretação de textos, que pode ser que para nós ali dentro do trabalho com língua portuguesa isso já vem mudando há um tempo, mas com os nossos outros todos companheiros que trabalham com leitura também, isso ainda é muito visível dentro de sala de aula, tá? Eu não estou aqui fazendo crítica não aos nossos companheiros, mas é porque é necessário discussão, reflexão, tá? A respeito dessas capacidades de leitura. Então, por exemplo, ela diz que ler vai muito além do que entender essa literalidade dos textos, né? De ser linear e de eu ir entendendo o texto parágrafo a parágrafo. Eu preciso estabelecer relações de um texto com o outro, eu preciso considerar os discursos, os diferentes discursos e estabelecer relação entre os discursos também. É preciso haver réplica, é preciso haver avaliação de posições, de ideologias, sempre dependentes de um certo contexto. Então, a leitura é isso. E aí ela vai propor, então, e vai discutir, né, as diferentes capacidades, e diz, então, que essas práticas de leitura escolar, elas precisam ser amplamente alargadas, elas precisam estar, né, além disso, ou daquilo que é feito, daquilo que se percebe, né, que é feito com o próprio texto dentro da sala de aula.
Bom, vamos lá então. Prosseguindo, vamos entender um pouquinho só uma diferença entre procedimentos e capacidades de leitura, tá? Então, a gente tem aqui que ler envolve diversos procedimentos e capacidades, todas dependentes da situação e das finalidades de leitura. Então, isso precisa estar muito claro para nós, porque vamos lançar mão de determinados procedimentos de leitura ou de determinadas capacidades de leitura, dependendo do objetivo de leitura que nós temos. Então, dependendo das finalidades de leitura. Então, é muito diferente quando eu pego um texto e eu leio por prazer, ou eu leio só para fruição, como por exemplo eu fiz no início aqui da nossa TPC. Então eu pedi para que vocês relaxassem, para que vocês fechassem os olhos, porque era só curtir, né? A leitura, ouvir e ir ali se deliciando com a história. Diferente de quando a gente, por exemplo, lê para buscar uma determinada informação. Quando eu leio para estudar. Então, a finalidade de leitura é que vai, então, estar extremamente relacionada com o tipo de capacidade de leitura que eu ativo naquele momento, né? Que eu busco naquele momento, que eu desenvolvo, que eu uso, assim como os procedimentos. E vamos entender procedimentos como, por exemplo, um conjunto de fazeres, tá? Ou de rituais que envolvem as práticas de leitura. Então, é desde aqui, por exemplo, no Brasil, no Ocidente, eu virar a página da direita para a esquerda, eu seguir a leitura, né, de cima para baixo, eu, na verdade, fazer uma leitura sequencial e não salteada. Eu conseguir, por exemplo, se eu estiver buscando alguma informação ou se eu quiser anotar fatos importantes, eu posso sublinhar as palavras, eu posso usar um marca-texto para poder destacar partes importantes do texto. Se eu estou buscando alguma coisa num jornal, eu nunca li o jornal inteiro, então eu bato o olho ali nas manchetes e eu, na verdade, só vou buscar aquilo que é de meu interesse para o momento. Então, esses são procedimentos que estão todos relacionados às práticas de leitura e dependem do meu objetivo de leitura. Os procedimentos, continuando, eles envolvem assim algumas capacidades, mas eles envolvem umas capacidades mais perceptuais, então assim de percepção. Dentro das teorias de leitura, então estudadas aí, né, dentro da linguística, às vezes a capacidade ela é considerada, ou chamamos de capacidades de leitura, vamos melhor assim dizendo, quando processos cognitivos estão envolvidos, processos cognitivos e linguísticos. Então é isso que faz um pouquinho a diferença entre nomearmos, né, esses diversos, vamos dizer assim, isso que nós ativamos, né, em procedimentos e capacidades, esses diferentes fazeres. Aqui nesse slide vocês podem ver, eu deixei aqui um trechinho, tá, de um texto que foi escrito pela Katia Brooklyn. Ela fez exatamente para uma assessoria de formação de professores, mas lá em 2007, tá, onde ela explica um pouco o que é leitura compartilhada. Isso é muito já, na verdade, conhecido e trabalhado pelos professores dos anos iniciais, mas eu trouxe aqui para nós porque eu acho assim de extrema importância e contribui muito para entendermos então o trabalho com essas práticas de leitura em sala de aula. Então, assim, nada melhor para trabalhar estratégias de leitura dentro da sala de aula, para ajudar os nossos alunos a desenvolver capacidades de leitura, do que fazer uso da leitura compartilhada ou colaborativa em sala de aula. Então, assim, a leitura compartilhada ou colaborativa, ela passa a ser a minha metodologia, tá? Para ser usada em sala de aula. Então, ela diz assim: estudar o texto coletivamente por meio de leitura que mobilize nos alunos capacidades de leitura necessárias para a construção da sua proficiência.
A ideia é que a explicitação dos modos de obter informação para responder às perguntas propostas tornem observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar, possibilitando a apropriação dessas estratégias por quem ainda não as construiu. Então, assim, muito diferente do que eu falar para o meu aluno, leia o texto da página tal e responda as questões. Então, assim, ele vai ler sozinho. Isso, na verdade, vai só confirmar aquilo que o aluno já sabe ou não sabe encontrar no texto. Então, quando eu vou lendo junto, eu preparo, eu vou, na verdade, ativando uma capacidade aqui, outra ali, eu vou fazendo perguntas, o tipo de pergunta que eu vou lançando, antes da leitura, durante a leitura, pós-leitura, num parágrafo ou outro, conforme eu vou estabelecendo relações de significado, entre um termo mencionado num parágrafo anterior a um termo mencionado num parágrafo posterior. Então, assim, conforme eu vou lançando hipóteses para os meus alunos, então eu vou ativando neles capacidades de leitura. Então, a leitura compartilhada é ler junto com o aluno, fazer perguntas, né? E para que eu possibilite que ele consiga ali se apropriar de algumas estratégias essas cognitivas que vão sendo, vamos dizer assim, ativadas, né? Que vão sendo desenvolvidas e vão sendo construídas por eles, né? Em conjunto, num trabalho colaborativo. Então, eu deixo aqui, né? Termino aqui, na verdade, essa minha parte. Vocês vão ter a continuidade agora com a Alzira e ela vai apresentar para vocês, então, seguindo no texto da Roxane Roxo, quais são as capacidades de leitura de que ela trata no texto, tá? No final, vocês vão ter, então, a referência do texto e eu já faço o convite aqui para que vocês leiam os textos e que nos façam perguntas. Até o próximo! Olá! Dando continuidade à ATPC, Estratégias de Leitura. Teorias de leitura e letramento. Arrojo vai fazer um percurso histórico do ato de ler. Ela vai dizer que, no início da segunda metade do século passado, ler era apenas decodificar o grafema, escrita, em fonemas, fala. O objetivo era acessar o significado da linguagem. Aprender a ler estava relacionado à alfabetização. Nesta teoria, as capacidades focadas eram as de decodificação. As pesquisas, os estudos vão se intensificando, vão avançando sobre o ato de ler. E outras capacidades foram sendo apontadas. Capacidades de ativação, de reconhecimento e resgate de conhecimento, capacidades lógicas e as capacidades de interação social, até chegar na leitura como um ato de cognição. Vários processos cognitivos sendo ativados, sendo envolvidos. A leitura passa a ser vista não só como um ato de decodificação, mas um ato de cognição, de compreensão, que é algo mais complexo. Esse ato de cognição envolve os conhecimentos de mundo do leitor, os conhecimentos sobre práticas sociais do leitor e os conhecimentos linguísticos do leitor, que vai muito além dos fonemas. Como isso chega até nós? No determinado momento, tratou-se da compreensão do texto, o que estava posto ou sobreposto no texto. O foco estava no texto e no leitor, na retirada de informações presentes no texto. Ou seja, o leitor ele ia ao texto para extrair informações. Em seguida, o ato de ler é visto como uma interação entre o leitor e o autor. O texto ia fornecendo pistas das intenções do autor. O texto era o mediador
desta colaboração interacional entre autor e leitor. Mais recentemente, a leitura é vista como um ato de se colocar, como um ato de se posicionar em relação a um discurso-texto, com outros discursos anteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica, e assim gerando novos discursos, textos. Nesta concepção, a leitura é vista como um processo de construção de significados, de sentidos. É um processo de interação em que capacidades discursivas e linguísticas estão sendo envolvidas. As teorias, elas vão se complementando e cada vez mais vamos sabendo a respeito dos procedimentos e das capacidades envolvidas no ato de ler. O que é ler na escola, professor? O que é ler na escola, professora? As pesquisas, elas se intensificaram, elas vão avançar. Porém, Arrojo vai dizer, parece que a escola parou no início da segunda metade do século passado. Está na página 4 do texto. Ela complementa. Se perguntarmos para um estudante o que é ler na escola, provavelmente ele vai dizer que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Ela vai dizer que é de avaliar a fluência do estudante e depois responder a questionários. Ou seja, poucas capacidades leitoras estão sendo ensinadas. Todas as outras estão sendo deixadas de lado. Vocês concordam com a fala da Arrojo? Eu deixo essa reflexão. O que é ler na escola? Professores, o que é ler na escola? Professoras. A leitura pede a combinação de capacidades. E Arrojo, ela traz as capacidades de decodificação, de compreensão e de apreciação e réplica. Eu não vou ler as capacidades de decodificação, elas são básicas e fáceis de entendimento. Vou fazer um breve comentário. As capacidades de decodificação, elas envolvem o domínio das convenções gráficas e suas relações. Elas são apreendidas no processo de alfabetização e elas precisam da contribuição de outras capacidades, as de compreensão e as de apreciação e réplica. Claro que decodificar é importante, mas elas não dão conta por si só. Elas precisam dessa colaboração, dessa contribuição de outras capacidades. As capacidades de compreensão, elas estão envolvidas no antes, no durante e no depois da leitura. Antes da leitura, os leitores vão ativando seus conhecimentos de mundo, eles antecipam os conteúdos do texto. Durante a leitura, nós localizamos informações, nós checamos e levantamos hipóteses, nós fazemos comparações de informações e realizamos inferências. Após a leitura, é ir além do texto. É relacionar o tema do texto, estou lendo, com o tema de outros textos já lido. É apreciar criticamente o texto, é avaliar informações, avaliar opiniões emitidas pelo autor do texto. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de cada uma das capacidades de compreensão. Ativação de conhecimento de mundo. Antes, como eu disse, e durante a leitura, o leitor está colocando o seu conhecimento de mundo em relação àquele que é pedido pelo autor do texto para a compreensão do texto.
antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades do texto. Nós, leitores, não vamos para uma leitura de um texto como uma folha em branco. Nós vamos levantando hipóteses a partir da situação de leitura que nos é apresentado, a partir de um título, a partir de uma imagem, a partir de uma legenda, a partir de ilustrações. Nós levantamos hipóteses sobre o conteúdo e as propriedades do texto. Checagem de hipóteses. Durante toda a leitura, o leitor estará checando suas hipóteses, ou seja, se elas se confirmam ou se elas não se confirmam. Se, ao checar a hipótese, o leitor percebe que ela não se realizou, imediatamente ele vai levantar novas hipóteses. Localização ou cópia de informações. O leitor, em determinadas práticas de leitura, para estudar, para trabalhar, para localizar informações, ele estará buscando, localizando e armazenando informações que são relevantes para ele, para que ele as utilize num dado momento que lhe convier. E ele pode armazenar essas informações por meio de cópias. Ele pode recortar e colar, se ele estiver lendo um texto na internet, ou se estiver com um texto físico, ele pode iluminar, pode sublinhar. Então, dependendo da finalidade ali da minha leitura, eu vou estar utilizando determinados procedimentos. Comparação de informações. O leitor, durante toda a leitura, ele estará comparando informações vindas ali do próprio texto que ele está lendo, de outros textos já lidos e do seu conhecimento de mundo, para construir o sentido do texto. A generalização é uma das capacidades que mais contribui para a síntese após a leitura. Eu leio um texto, porém eu não consigo guardar um texto inteiro na minha cabeça. Eu posso até guardar alguns trechos. Por isso, a necessidade da síntese, para que eu consiga ter as informações que eu precisar em determinados momentos, porque eu não vou lembrá-las, porque eu não consigo guardar tudo na minha mente. Produção de inferências locais. Por exemplo, eu não conheço uma determinada palavra, mas eu continuo a leitura. A partir ali, daquele contexto imediato, eu lendo ali uma frase, eu lendo a oração, o parágrafo todo, eu vou conseguir entender o que aquela palavra significa. A partir ali, daquele contexto imediato, tudo ali que está próximo àquela palavra. E assim, compreendendo a palavra, eu vou construir o sentido do texto. Produção de inferências globais. Nem tudo está referido, nem tudo está colocado em um texto. O texto, ele tem implícitos e que tem que serem compreendidos no leitor, pelo leitor, numa leitura global desse texto. Nem tudo, eu tenho que perceber o que está por trás do texto. E como isso? Pela essa leitura global. Eu tenho que ler todo o texto para que eu possa perceber o que está por trás do texto. A SEDUC apresenta algumas habilidades essenciais para o segundo bimestre. E algumas delas, de língua portuguesa, trazem como objeto de conhecimento estratégias de leitura, apreciação e réplica. Se estratégias de leitura, apreciação e réplica são objetos de conhecimento, elas devem ser ensinadas.
As capacidades de apreciação e réplica são as capacidades que envolvem a interação do leitor e um posicionamento dele em relação ao texto. É o momento em que o leitor dialoga com o texto, desenvolvendo apreciações críticas e réplica ao posicionamento assumido pelo autor do texto. As capacidades de apreciação e réplica se referem a um nível mais elaborado de leitura. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de cada uma das capacidades de apreciação e réplica. Recuperação do contexto de produção do texto. É o levantamento do contexto, dos atores, dos papéis sociais que eles ocupam, né? Quem é o autor, que posição social ele ocupa, que ideologias ele assume, em que situação ele escreve, em que veículo, com qual finalidade, quem é seu público-alvo. A recuperação do contexto de produção antes da leitura de um texto, ali com o estudante, professor, com professora, com certeza vai contribuir para que o estudante compreenda melhor o texto. Definição de finalidades e metas da atividade de leitura. Dependendo da finalidade de leitura do autor, se é para do leitor, se é para trabalhar, se é para estudar, se é para localizar uma informação, se é para fruir esteticamente, o leitor vai estar ativando determinadas capacidades, determinadas estratégias. Ou seja, é a partir da minha finalidade de leitura que eu vou ativar uma ou outra capacidade. Percepção de relações de intertextualidade no nível temático. Ler um texto é colocá-lo em relação a outros textos já lidos, podendo resultar em uma réplica, resposta. Quando essa relação, acontece no nível temático, ali no tema, nós chamamos de intertextualidade. Eu relaciono um texto com outro texto e eu percebo que se fala do mesmo tema. Isso se chama intertextualidade. Percepção de relações de interdiscursividade no nível discurso. Colocar um discurso em relação a outros discursos já conhecidos. Ou seja, é perceber o que está por trás daquele discurso e estabelecer uma relação desse discurso com outros discursos já conhecidos. Interdiscursividade é relacionar um discurso com outros discursos, perceber o que está atrás ali, por trás daquele discurso. Percepção de outras linguagens, imagens, som, imagens em movimento, diagramas, gráficos, mapas. O leitor, ele deve perceber que não é só a linguagem verbal escrita que contribui para o sentido do texto, é também, mas todas essas outras linguagens, junto com a linguagem verbal escrita, vão construir o sentido do texto. Elaboração de apreciações estéticas ou afetivas. Durante a leitura, nós replicamos ou reagimos ao texto, que pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A construção colocada ali pelo autor. Gostamos ou não, pelos mais diversos motivos. Mas eu tenho que dizer o porquê eu gosto ou não gosto. Não é só dizer, eu não gostei da leitura desse texto. Por que você não gostou? Porque eu não gostei. Não, por quê eu não gostei? Ou, sim, eu gostei da leitura do texto porque tal, tal. Então, é isso, não é só gostar ou não gostar. É o porquê não gostar e o porquê gostar.
E essa reação, né, se eu gosto do texto ou não gosto, vai ter influência na minha leitura. Se eu gosto, é óbvio que eu vou continuar a leitura e vou procurar outros textos relacionados a esse texto que eu estou lendo. E se eu não gosto, eu posso parar a leitura naquele momento. Elaboração de apreciações relativas a valores éticos ou políticos. O leitor, ele se posiciona diante a ideologia do autor. Afinal, nós discutimos com os textos, concordamos ou não, criticamos posições e ideologias. Esta é a capacidade que leva a uma réplica crítica a posicionamentos assumidos pelo autor do texto. Então, apreciações relativas a valores éticos e políticos, eu vou me posicionar em relação aos posicionamentos colocados pelo autor do texto que eu estou lendo. No slide, eu deixei a referência do texto da Roxane e o link de acesso. E eu convido você, professor, você, professora, para que faça uma leitura do texto na íntegra. Quem não conhece e quem já conhece o texto, que retome. Afinal, vocês vão trabalhar com estratégias de leitura, apreciação e réplica. Eu me despeço aqui de vocês. A primeira parte da TPC, ela foi bem teórica. Nós realizamos o estudo do texto da Roxane Rojo. Agora, a Michele, PCNP de Língua Inglesa, vai dar continuidade aí na segunda parte da TPC. Muito obrigada.